A gente consegue trabalhar relacionamento familiar, relacionamento conjugal, amoroso, né? Trabalhar o foco financeiro, a parte de trabalho, saúde, espiritualidade, a psique. A gente consegue trabalhar tudo, mas sempre por focos, tá? Essa minha cliente, ela me procurou pra falar um pouquinho que ela tava preocupada, tava com sentimentos e emoções estranhas que tem a ver com a espiritualidade. E aí, qual foi o foco aqui? Espiritual e como tem refletido nas demais áreas da vida dela. Ela sentia que tinha alguma coisa no lado espiritual dela que estava travando algumas áreas da vida dela aqui nessa vida. Então, vamos investigar. Será que tem? Perguntei para a egrégora se tinha alguém para tratar na linha de relacionamento dela. Eles disseram que não, que isso tá no campo dela. Então, a gente tem que limpar o campo dessa minha cliente para tratar o resto. Vieram alguns aspectos aqui pra gente tratar junto. Um deles foram obsessores, tinham 4 obsessores, 3 parceiros de afinidade, experiências genéticas tinham 4, formas pensamento, votos, contratos, pactos, pragas, maldições, magismos. Então tinha um pouquinho de tudo que a gente está tratando. E a egrégora pediu 32 dias de tratamento da primeira fase. Então depois desses 32 dias a gente vai refazer a terapia para ver se já é uma fase final ou não. A egrégora também trouxe 3 fractais, 3 que estão reverberando no campo dela aqui para a gente limpar. Crenças limitantes. A egrégora trouxe abortos e mediunidade. Aí você fala, nossa, mas crenças limitantes, aborto, mediunidade, né? O que tem a ver um com o outro? Sim, são 3 fractais que estão no campo dela e que afeta a parte da espiritualidade dela, de como seguir. Ela quer ser terapeuta, ela não consegue. Tem um monte de coisinha assim travada no campo dela que ela não consegue exercer a profissão que ela quer. E o que a egrégora trouxe para ela entender? A egrégora falando com a minha cliente: você tem mediunidade e precisa trabalhar com isso. Tudo fica no seu campo energético acumulado e te prende em qualquer área da sua vida. Então ela estava sentindo isso já. Ainda tem muitas crenças e medos que te bloqueiam e também tem uma entidade que te persegue de outras vidas, que é um daqueles obsessores, pois ocasionou um aborto em uma de suas vidas. Essa pessoa, né, na época, que hoje é uma entidade, queria muito nascer, mas você decidiu que ele não viria e ele se aborreceu muito com isso, pois não deu chance de vir com você. Então essa entidade, que naquela época estava na barriga dela, que abortou, ele ficou chateado, bravo, né? Então se tornou o quê? O obsessor dela. Ele queria muito, ele não entendeu por que ela não quis. Então ele vem e faz muitas coisas aqui na vida. Às vezes nem é de propósito, viu, gente? Às vezes ele quer estar com ela, mas a energia mais densa atrapalha o nosso processo aqui. Às vezes a pessoa não quer lá falar, ó, eu vou me vingar, mas ela quer entender o porquê que ela não quis que ele nascesse naquela vida. E atrapalha. Todo mundo tem um livre-arbítrio, então ele também tem um livre-arbítrio de querer entender. Às vezes fica com ela para entender, não consegue entender e com a energia dele atrapalha o processo aqui. Mas não por mal, mas sua energia muitas vezes é sugada e sem intenção. E ele não consegue ter essa visão que a gente tem aqui, que a gente tá falando da terapia, tá estudando. Ele não consegue ter a visão de que ele poderia perguntar para o mentor dele. Ele não quer, ele tá vendo a parte que ele quer resolver isso. Por que que ela não me quis? O que que eu fiz para ela não querer? E aí, sem intenção, ele suga a energia dela. A egrégora falando para minha cliente que eles vão encaminhá-lo para o hospital de cura e você precisa trabalhar essa energia para progredir. Só precisa confiar no lugar que vai e não se envolver com fofocas. Ó, a egrégora dando um puxão de orelha nela. Ela quer trabalhar com terapia, ela quer trabalhar com espiritualidade, mas a egrégora tá falando, você tem que ir, não tem problema nenhum. A gente tá encaminhando essa entidade para o hospital de cura porque ele precisa também desenvolver, ele precisa ser feliz também. Eles vão tirar isso dela, vai encaminhar a entidade, mas para ela trabalhar, ela tem que ir num lugar sério, responsável. Tem pessoas com responsabilidade e que não tenham fofocas. E aí depois ela vai me contar que ela estava participando de um local que ela saiu por conta de fofocas. Se a gente está falando de espiritualidade, se a gente está falando de Deus, se a gente está falando de uma energia de amor, por que as pessoas
continuam sendo seres humanos normais, não é mesmo? Eu não entendo isso. Eu acho que quando a gente tá falando de amor incondicional, de terapia, ajudar, a gente não tem que se meter em fofoca, a gente não tem que se meter na vida dos outros, não tem que ter ego. O ego atrapalha muito. Às vezes a gente vai em alguns lugares que é legal, mas sempre tem um ou outro que tem um ego que acaba mostrando sem querer. A gente vê a máscara da pessoa. Então não tem que ter. A gente tem que se ajustar. Nós somos seres humanos, a gente erra. Eu sou ser humana, então muitas vezes que eu tô no meu dia a dia, eu erro e aí eu olho para aquilo e falo, não, tem que puxar isso porque isso tá errado. Não é isso que é o certo, não é isso que eu aprendi. E a gente vai se ajustando, isso é expandir a consciência. Mas a egrégora falou para ela ter cuidado aonde ela vai. Essa frase eu estendo para todos nós, né? A gente tem que ter cuidado, a gente vai. Eu já gravei uma história falando, tinha um cliente que ela se envolveu com uma pessoa, falava que era um guru, ele mentia, né? Tinha até problema psicológico e eles faziam coisas absurdas e essa minha cliente fazia, porque tinha medo dele, acreditava nele. A gente tem que ter cuidado aonde a gente se mete. A gente tem que ter cuidado se a gente não se sente muito bem com a energia das pessoas e do local. Aí a egrégora falou pra ela, faça a sua parte de coração e com boas intenções sempre. Sempre, gente, tem que ter boa intenção. Sempre. Eu vou falar por mim, tá? Quando a gente trabalha com terapia, com energias, a gente sabe o que a gente tá fazendo. Tem que ser muito responsável, porque eu preciso... Para trabalhar com a terapia, eu preciso abrir o campo da pessoa. Depois que eu termino a terapia, eu preciso fechar o campo da pessoa. Tem gente que vem tratar comigo, né, e fala, olha, eu fui num lugar que eles começaram a fazer minha terapia, mas eu comecei a me sentir mal e não consegui mais voltar. Porque às vezes tem as catarses mesmo, e tem, né, fica tudo lá, sujeira embaixo do tapete e a gente fica lá, empurrando com o pé. Mas tem uma hora que tem que erguer o tapete e limpar. Tem que fazer uma faxina. Tem as catarses. Mas as pessoas ficam anos passando mal. Anos com a vida travada. Porque, às vezes, a pessoa que abre a energia, faz todo o tratamento, não fecha a frequência. Então, a pessoa tem que abrir e tem que fechar a frequência. Às vezes, a pessoa não tem um coramento com a egrégora. Não tem como fazer uma terapia e se conectar com a espiritualidade se você não participa de uma egrégora. Não tem. A pessoa pode falar que, eu faço, não precisa. Precisa, gente. Então, não tem como fazer uma terapia, se conectar sem a egrégora e ponto final.